Bom dia, meu nome é Iane Holanda, sou R1 de Genética Médica da Unicamp e vou começar falando sobre métodos diagnósticos em genética médica. Eu vou começar, primeiro, o método a ser explicado vai ser o Southern Blot. Estou fazendo isso por motivo de não ter, pelo menos eu não ter achado nenhum lugar bem explicado que tem esses métodos assim elencados, sabe? Então, eu acho que tá precisando realmente para um melhor entendimento, ok? Então, vamos começar. Primeiro, para entender o Southern Blot, a gente tem que entender dois conceitos básicos antes. Primeiro, o que é enzima de restrição? A enzima de restrição, ou endonuclease sítio-específica, nada mais é que uma tesoura de DNA. Como assim uma tesoura de DNA? Ela tá o DNA todinho lá, né? O DNA lá enorme, você tá vendo ele. Sendo que, para eu analisar, ele vai ter que ser cortado em diferentes partes, certo? E aí quem faz isso, quem são essas tesouras, são as endonucleases sítio-específicas, que são enzimas que são presentes naturalmente nas bactérias, certo? As bactérias usam isso como mecanismo de proteção contra vírus, tudo, certo? Então, ela nada mais são do que tesouras de DNA. Por exemplo, a enzima de restrição EcoR1, que é tirada da E. coli. Sempre que ela vê essa sequência aqui, ó, GAATTC, ela vai cortar. E ela vai cortar exatamente nesse ponto. Porque, assim, tem algumas enzimas de restrição, por exemplo, que identificam isso e só vão cortar mais lá na frente. Essa aqui não. A EcoR1, sempre que tiver essa sequência, ela vai cortar. E ela vai cortar aqui depois do G e entre o A e o G também. Certo? Eu coloquei aqui esses 5 linhas, mas eu não precisaria ter colocado, porque naturalmente o sentido sempre é 5 linhas, 3 linhas, por convenção, né? Eu coloquei essa aqui, essa proteína aqui, por exemplo, a HAE3, ela vai cortar sempre que ver essa sequência de 4 pares de base, de nucleotídeos. Sempre vai ser assim. Essas enzimas de restrição do tipo 2, elas geralmente vão ser de 4 a 8 pares de base, nunca vai ser uma sequência tão grande. Então, sempre que ela ver GGCC, ela vai cortar aqui. Essa outra enzima, MST2, sempre que ela vê essa sequência aqui, CTNAG, AGG, ela vai cortar dessa forma aqui, certo? Próximo conceito. Próximo conceito é o probe. O probe, ou a sonda, ele é um material que é extremamente útil nos métodos de genética molecular, que é basicamente para marcar alguma área que você quer. Vou te explicar como. Por exemplo, aqui a gente não tem DNA. Não tá vendo DNA? Em primeiro lugar, você desnatura o DNA. O que é desnaturar o DNA? Você coloca numa temperatura mais alta para que ele possa se abrir e ficar duas cadeias separadas, em vez de elas estarem ligadas, em vez de elas estarem juntas, certo? Porque elas estão ligadas por pontes, né, de hidrogênio, aí elas se separam aqui. Quando ela está separadinha, você coloca um probe. Um probe, ou uma sonda, é uma área que se liga a uma parte específica desse gene que você está falando. Por exemplo, isso aqui é um gene, vamos supor. Aí a sonda se liga a uma parte específica desse gene e ela é fluorescente, ela é radioativa. Então, você vai conseguir enxergar esse gene onde quer que ele esteja. Aí, por exemplo, se o gene ele não tiver essa sequência, aquele gene ele não vai brilhar, entendeu? Ele não vai aparecer. Ele só vai aparecer quando tiver aquele probezinho, porque o probezinho, basicamente, ele vai marcar aquela região, certo? Então, vamos supor aqui um exemplo, como é que eu vou diferenciar um normal de um mutante por uma enzima de restrição. Aqui, essa enzima de restrição, sempre que tiver GGAAGG, ela vai cortar assim, certo? Quando não tiver, ela não vai cortar, não vai acontecer nada. Então, por exemplo, aqui atrás tem 100 pares de base. Aqui na frente tem 100 pares de base. Vamos supor que seja isso. Aí o tamanho inteiro é 200 pares de base. Então, se for numa pessoa normal, como vai haver esse corte? Eu vou ter só pedaços com 100 pares de base, certo?
porque eu vou ter cortado, então só vai haver pedaços com 100 pares de base. Numa pessoa mutante, a enzima de restrição ela não vai enxergar isso, então ela não vai cortar. Então, eu só vou ver pedaços com 200 pares de base. E como eu faço para ver isso? Coloco um probe. Vou explicar, vamos começar agora, de fato, a explicação do Sauternes blot. Eu faço a extração do DNA, que eu vou explicar em outro vídeo, mas enfim, eu extraio esse DNA, tá todo lá, extraidinho, bonitinho, bem feito. Aí você pega e mistura com esse DNA enzimas de restrição, certo? Aqui, ó, essa enzima de restrição, ela vai cortar o DNA. Aí cortou o DNA em vários pedaços, tá vendo? Sendo que, tipo assim, vamos supor que tenha sido essa ordem aqui, GG a GG. Essa ordem GG a GG a AGG, ela vai ter no seu lugar de interesse, que é o lugar que você quer identificar aquela mutação, mas ela vai poder aparecer em vários outros lugares do DNA. Então, ele não vai cortar só sua região de interesse, ele vai cortar o DNA, na verdade, em vários pedacinhos, dessa forma. Depois que ele cortou o DNA, eu boto toda esse material de DNA em um plano com gel de agarose, certo? Uma bancada com gel de agarose. Aí eu botei todo o DNA aqui. Tá vendo? Aí, com o tempo, o que acontece com o gel de agarose? Esses pedacinhos de DNA, eles vão descendo. Os que são mais maneiros, eles descem mais rápido. Os que são mais pesados, eles demoram mais para descer. Então, no final de tudo, eu espero mais ou menos, pelo menos overnight, pelo menos uma noite, mas posso até esperar mais que isso. No final, no gel de agarose, eu vou ter vários e vários tamanhos de DNA, certo? Até porque ele foi cortado em vários e vários lugares. Então, eu vou ter pedaços de 350 pares de base, de 300, 260, 210, 50, enfim, certo? Pronto, eu tenho separado esses vários fragmentos de DNA, certo? Que foram cortados justamente nos sítios de restrição que a minha enzima de restrição escolheu. Depois que eu tenho esses vários pedaços de pares de bases, eu coloco isso num tampão alcalino. Continua no gel da agarose, mas eu boto num tampão de alcalino para ele poder se desnaturar. Aí ele desnaturou, certo? E aí, quando ele tá desnaturado, aqui tá em cadeia dupla fita. Sendo que, como eu botei para desnaturar, ficou só uma fita só. Entendeu? Ele continua no mesmo lugar, só que agora ele tá uma fita. Entendeu até agora, né? Então, aí eu coloco esse DNA num recipiente. Um recipiente que é mais ou menos parecido com isso. Aí você vai ter aqui o gel de agarose, que é onde está a eletroforese, que eu acabei de fazer. E aqui são várias substâncias. Aqui, por exemplo, é papel de celulose mesmo. Aqui tem uma membrana, aqui tem... Enfim. E aqui tem um tampão. E qual é o objetivo de eu colocar esse gel de agarose nesse recipiente? É o seguinte, eu quero agora transferir todo esse material de gel de agarose para outro lugar. Eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo, você pegou... vamos supor que eu tenha pegado esse papel, certo? Peguei esse papel. Aí, coloquei cola aqui. Tipo, aí vamos supor que eu tenha derramado cola. Derramei cola aqui. Derramei cola aqui. Derramei cola aqui. Certo? Aí, tá cheio de cola aqui, aqui e aqui. Aí, eu pego e viro o papel. O que vai acontecer? Por um método, essa cola vai subir e ficar em cima do papel, certo? Vai ser meio que sugada. E é basicamente isso que faz. Tipo assim, a cola, ela vai continuar no mesmo lugar. Tipo, se ela tá aqui, ela vai subir pro papel e vai continuar estando aqui também, só que no outro papel. Entendeu? Ela não vai mudar de lugar, ela vai ficar exatamente no mesmo lugar. Então, eu coloquei o gel de agarose aqui nesse recipiente. Fazendo isso, eu consigo que esses DNAs, eles sejam transferidos para uma membrana, para um filtro de nylon, certo? Eles vão ser meio que puxados para cima. Aí a água vai ser puxada, vai ser absorvida por esses papéis aqui. E o DNA vai ficar nessa membrana. Vai ficar do mesmo jeito, certo? Aí você vai ter do mesmo jeito. Sendo que, aí você vai ter isso aqui, só que, em vez de estar num gel de agarose, ele vai estar no filtro de nylon.
Sendo que assim, eu não consigo ver isso direito. Como é que eu vou ver isso direito? Eu vou pegar esses DNA que estão já desnaturados e vou adicionar um probe, entendeu? Aí, sendo que um probe só para a região do DNA que eu quero. Por exemplo, eu quero mostrar só esse gene. Então, eu coloco só uma parte desse gene, um probe com a parte desse gene, e ele só vai mostrar, só vai ficar fluorescente uma parte desse gene. Então, vamos supor que eu tinha aqui isso. Depois que eu coloquei o probe, que eu quero só meu gene, ficou assim. Entendeu? Então, eu tenho basicamente... aí depois eu coloco isso no raio-x para poder verificar isso bem. E aí eu vejo que eu tenho um fragmento de DNA com 210 pares de base. Sendo que, como é que eu vou dar o diagnóstico com isso? Que, por exemplo, se nesse, vamos supor que nesse gene, eu tinha aqui, por exemplo, na parte 160 pares de base, eu tinha um sítio de restrição, certo? Eu tinha um sítio de restrição que ele só existe no mutante. Na pessoa normal, ele não existe. Então, se na pessoa normal ele não existe, toda vez que eu for fazer o gel de agarose, ele vai ficar assim, 210. Sendo que, se ele existe só no mutante, entendeu? Sendo mutante, ele vai encontrar outro sítio de restrição, então eu não vou ter mais 210. Não vai ser, o tamanho dele não vai ser mais 210. Porque como ele é mutante e essa mutação criou um sítio de restrição, ele só vai ter fragmento de 160 e de 50. De 150 e de 60, aliás. Entendeu? Então, não vai ser mais assim, vai ser assim. E é basicamente assim que a gente faz o Southern Blot. Sendo que assim, quais são alguns pontos negativos e positivos? Na verdade, assim, ponto negativo é um exame histórico, que ele ainda é usado, mas assim, praticamente não é usado, na verdade. Você pode usar em algumas situações, como por exemplo, do Shane, mas praticamente não. Porque é um exame muito extenso, e assim você usa uma quantidade de material enorme, porque você pega o DNA todo do paciente. Então, vai usar muita enzima de restrição, vai demorar muito tempo, mais de 10 dias, e vai acabar saindo muito caro e muito demorado, certo? Por isso que é um exame que tá caindo mais assim, tá sendo menos usado. Aí eu vou só mais dar um exemplo aqui de um diagnóstico que pode ser dado através de Southern Blot, apesar de não ser dado, assim, de não ser usado mais. Mas, por exemplo, aqui, isso é um exemplo real, tá? Na anemia falciforme, o normal, a pessoa normal, ele é assim, CCT, GAG, GAG, certo? A pessoa mutante, esse A aqui é trocado pelo T, entendeu? E aí, a enzima de restrição, toda vez que ela vê um CCT, NAG, N, significa que pode ser qualquer nucleotídeo, entendeu? Aí, toda vez que ela vê um CCT, NAG, G, ela corta, entendeu? Então, o que acontece? Na pessoa normal, ela sempre vai cortar. Na pessoa mutante, ela não vai cortar, porque a pessoa mutante, ela aboliu esse sítio de restrição, certo? Não existe mais o sítio de restrição, então não vai haver corte. Então, o que é que vai acontecer? Na pessoa que é normal, a gente só vai achar... Aí, por exemplo, vamos supor, pessoa que é normal, 135. Na pessoa que é normal, o tamanho desse núcleo, desse gene é 135 pares de base, certo? Sendo que tem o sítio de restrição aqui, quando chega na 115. Entendeu? Aí, quando chega na 115, ele corta. E o probe se liga aqui. Então, quando eu for fazer o Southern Blot, ele só vai ter, a pessoa que é mutante só vai ter o fragmento de 115, porque a enzima de restrição cortou isso aqui. A pessoa que ela é mutante não vai ser cortado, porque esse sítio de restrição foi abolido. Então, só vai ter fragmento de 135. A pessoa que ela é heterozigota vai ter algumas partes que foi cortado, que foi de uma parte do DNA, e outras partes que não foram cortados, que foi da outra cadeia do DNA, certo? Da outra fita, da outra parte do DNA, na verdade. E aí, ela vai ter tanto fragmento de 135 quanto fragmento de 115. Então, é basicamente isso. Espero que tenha ajudado. Um beijo!